Olá, gente, tudo bem com vocês? Hoje é dia 28 de setembro, segunda-feira, e agora vamos começar a nossa aula de História. Vamos iniciar fazendo a nossa correção e logo depois a gente vai continuar o conteúdo da aula passada. Vamos lá? Vamos iniciar a nossa correção pela página 234 do nosso livro integrado. Primeira questão: quais produtos você acha que os tropeiros carregavam nos burros? Então, gente, eles carregavam algumas especiarias trazidas do interior, como carne seca, produtos manufaturados, como roupas, pequenos objetos, etc., e alimentos não víveis. Segunda questão: qual foi a importância dos tropeiros para o comércio? Então, os tropeiros ligavam regiões distantes por meio do transporte de cartas e produtos. E na terceira questão: qual foi a importância dos tropeiros para o povoamento do interior? Então, foram responsáveis, mesmo que indiretamente, pela fundação de várias cidades em suas rotas de viagem. A página 236 do livro integrado é pessoal, então vamos para a ficha de atividade. Página 124 da ficha de atividades, quinta questão. Qual era a atividade exercida pelos tropeiros? Era transportar as tropas de mulas e gado para as feiras paulistas. Na sexta questão, cite 3 cidades fundadas pelos tropeiros. Vocês podem citar São Borja, São Luís Gonzaga, Chapecó, Palmas, Garapuava, Castro, Tibagi, Ponta Grossa e Tabaré. Na sétima questão, assinale a alternativa correta sobre os tropeiros. A alternativa correta é a letra D, de dado. Nos pontos de parada das tropas surgiram várias cidades. E a oitava questão, escreva um parágrafo usando as palavras do quadro a seguir. Vocês podem escrever a frase que vocês quiserem. Então, se você já escreveu uma frase, não precisa apagar. Mas se você teve dificuldade, não conseguiu pensar em nenhuma frase, uma possibilidade pode ser: ao conduzir as tropas pelos caminhos do sul, os tropeiros fundaram muitas cidades. Nessas cidades ainda existem tradições, como é o caso do feijão tropeiro. Então, essa daí fica para quem não conseguiu fazer nenhuma frase. Se você fez alguma, não precisa apagar para colocar que eu falei, não. Deixa que você fez. É isso aí, gente. Concluindo a nossa correção, vamos agora continuar o nosso estudo sobre a ocupação das minas. Na aula passada, vocês tiveram aí uma pequena introdução e hoje a gente vai se aprofundar nessas questões, nesse conteúdo sobre as drogas dos sertões, as especiarias, as ocupações das minas. E também vamos realizar algumas atividades juntas e deixar algumas atividades para que vocês treinem aí em casa como realizar. Então fica bastante atento, vamos lá. Então nós temos aí protegendo as riquezas. As drogas do sertão eram encontradas principalmente na região amazônica. O maior rio da região é o Amazonas. Ele foi usado em entradas e moções desde o início da ocupação do Brasil pelos portugueses. Os jesuítas também seguiram o curso do rio para adentrar o território da Amazônia. Além de portugueses, franceses e ingleses se interessavam pelas riquezas naturais da região amazônica. Para proteger essas riquezas e impedir aos estrangeiros que subissem o rio Amazonas, os portugueses construíram fortes ao longo do território ocupado. Então, aí nós podemos ver a seção para saber mais. Observem aqui o mapa, onde tem aí todo esse percurso verde representando as missões, e aí essas partes e esses desenhozinhos vermelhos pelo mapa representam os fortes. Os fortes eram construções militares. Essas construções foram feitas em praias ou áreas de fronteira. Para defender a região, os fortes costumavam ter várias muralhas com espaço dentro deles, onde soldados armados se posicionavam para conter os invasores. E aí nós podemos ver um exemplo, a visão interna do Forte dos Reis, Magos na cidade de Natal. E aqui nós podemos ver a vista das muralhas do Forte Orange, na ilha de Itamaracá, no Pernambuco. Essas construções também tinham lugares para proteger os moradores em caso de ataques. Alguns fortes tinham até capelas dentro deles. As paredes eram muito grossas, feitas de pedras para resistir a ataques de invasores.
Próximos aos fortes e às fortalezas, começaram a surgir cidades. A atual região norte passou a ser ocupada pelos colonizadores por meio desses fortes. E aí nós podemos ver um mapa feito no ano de 1562 pelo espanhol Diego Gutiérrez, representando a extensão do rio Amazonas. E aí a gente pode ver os desenhos, né, dos fortes e de como esses fortes acabaram formando cidades ao redor deles. Na página 242, vocês vão fazer uma atividade relacionada aí a esses fortes. Agora vamos continuar aí na página 243. Observem a imagem. O interior do Brasil foi explorado pelos integrantes das bandeiras, das entradas e das missões jesuítas. Apesar de encontrarem muitas riquezas naturais, eles buscavam principalmente ouro. Em viagens pelo interior do Brasil, os exploradores encontraram ouro. As maiores jazidas de ouro estavam nas regiões de Minas Gerais e Goiás. Pouco tempo depois, também foram descobertas jazidas de diamantes. E aí a gente pode ver uma imagem exatamente representando a descoberta do ouro que levou muita gente às minas. Todos tinham a esperança de enriquecer. Com a descoberta do ouro, milhares de pessoas de outras regiões da colônia de Portugal se mudaram para a região das minas. Comerciantes, artesãos, barbeiros, tropeiros, advogados e muitos outros foram trabalhar com a exploração do ouro. Muitas dessas pessoas levaram a família inteira. E aí a gente pode ver o significado das palavras do texto. Se você tiver dúvida, aproveita aí para ver o significado dessas palavras. No início, o ouro encontrado era na forma de aluvião, e aqui a gente pode ver que é um depósito de cascalho, areia, argila, etc., deixado por águas fluviais ou pluviais em foz ou margens de rios. Então, foi assim que o ouro foi encontrado no início. Ouro de aluvião é quando o metal é encontrado nas margens dos rios e se mistura com argila ou areia. Ele era recolhido com a bateia, uma espécie de peneira. Com ela, os mineradores separavam as pepitas de ouro das pedras. A exploração de ouro de aluvião também foi chamada de faiscação, pois o brilho da pepita de ouro entre as pedras parecia uma faísca. As pepitas encontradas podiam ser de vários tamanhos. Aí na página 244, a gente pode ver uma peneira, né, o trabalhador faiscando o ouro com uma bateia, que é a peneira, que foi citado no texto. E aí a gente pode ver as pepitas de ouro, né? Aqui nessa imagem a gente pode ver ela bem grande, um pedaço bem grande. E aqui outro exemplo de pepita, os pedacinhos de ouro que eles encontravam. Logo, o ouro também começou a ser explorado nas rochas das encostas das montanhas. Aí no ícone oralidade nos questiona: até hoje o ouro é um dos metais mais valiosos. Você sabe por quê? Converse isso com o professor e os colegas. Bom, gente, eu vou listar para vocês algumas das características do ouro que os faz ser o mais valioso que outros metais. Então, gente, uma das características aí do ouro é que ele é maleável. Portanto, ele é fácil de transformar em moedas ou fios, né? Como é utilizado, muito utilizado para fazer joias, então ele é muito maleável. Depois de derreter, ele pode tomar qualquer forma. Ele é resistente contra a umidade e o ar. Por isso, ele não é corroído, ou seja, ele não estraga, ele não... Vocês já viram quando se compra alguma pecinha de bijuteria, de joia, a primeira coisa que perguntam é se ele não vai desbotar, se ele não vai ficar preto. Então, com o ouro verdadeiro, isso não acontece. Ele nunca se estraga. E ele pode ser facilmente misturado com outros metais. Então, essa também é outra característica importante que faz com que o ouro seja tão valorizado. E mais uma curiosidade, gente, muitos indígenas na América Espanhola utilizavam adornos de ouro como se fosse qualquer outro metal, pois não o utilizavam para transformações comerciais.
Isso se deve também a questões culturais, assim herdamos o apreço pelo ouro como traço cultural dos europeus. Agora nós vamos ver um pouco sobre o caminho do ouro. Muitas vilas se formaram rapidamente ao redor das minas. Então, gente, como já foi citado aí no texto, muitas pessoas, muitíssimas pessoas, milhares de pessoas, foram em busca do ouro que se encontrava aí nessas regiões. Então, muitas pessoas levavam sua família inteira e acabavam se instalando e formando aí essas vilas. Nessas vilas, poucas pessoas se dedicavam à agricultura ou à criação de animais. A maioria se ocupava do ouro. Por isso, comerciantes, fazendeiros e vaqueiros levavam seus produtos para vender nessas cidades. As estradas foram se tornando cada vez mais movimentadas. A quantidade de ouro e diamantes extraídas era muito grande. Isso chamou a atenção do reino português, que passou a cuidar mais de perto da exploração e do transporte dessas riquezas. Por esse motivo, foi criada a Estrada Real, que ligava as regiões produtoras de ouro ao porto do Rio de Janeiro, para que as riquezas fossem levadas pelos navios para Portugal. Aí na página 245 nós podemos ver um pouco sobre a Estrada Real, que passou por várias transformações. Hoje em dia, seus principais trechos são conhecidos como Caminho Velho, Caminho Novo e Estrada dos Diamantes. Esses caminhos podem ser conhecidos na atualidade, bem como museus, monumentos e igrejas históricas no seu percurso. Os dois caminhos da Estrada Real terminam no Porto de Paraty, uma cidade histórica localizada no litoral do estado do Rio de Janeiro. Aí nós podemos ver a seção para saber mais e a gente pode observar uma das cidades por onde a Estrada Real passa, que é Mariana, em Minas Gerais. Vamos observar aqui a pintura de perto. Observem aí como está representada essa pintura. A tradição mineradora de Minas Gerais continua até hoje. Na atualidade, a extração mineral é realizada de forma industrial, principalmente após a fundação da Companhia Vale do Rio Doce em 1942. Infelizmente, a região foi abalada pelo rompimento de barragens em Mariana. Em 5 de novembro de 2015, vocês devem lembrar, gente, dessa tragédia que aconteceu aí em Mariana, né? Uma das barragens se rompeu, acabou deixando muitas vítimas, muitas pessoas desaparecidas. E logo depois, também tivemos aí a barragem de Brumadinho, em 25 de janeiro de 2019, apenas alguns anos depois, né? Os rompimentos provocaram mais de 250 pessoas e uma tragédia ambiental irreparável. Muito bem, meus amores, agora você vai pegar a sua ficha de atividades, abrir na página 125 e nós vamos realizar junto essa atividade sobre as feiras e as tropas, tá certo? Na primeira questão, o que era comercializado nas feiras do Brasil colônia? Então, eram escravizados, animais exóticos, roupas, especiarias, gado, mulas e tecidos. Se for necessário, gente, dá uma pausa no vídeo para você colocar aí a resposta da questão direitinho, copiar bem direitinho a resposta da sua questão. Segunda questão, existiam muitas feiras no Brasil colônia? Qual era a mais importante? Existiam poucas feiras, não eram muitas, e a mais importante era a de Sorocaba. Na terceira questão, qual é a relação entre as feiras e o surgimento de novas cidades? Então, as pessoas viajavam de muito longe para chegar até as feiras. Elas precisavam fazer paradas para descansar no caminho. Nessas paradas foram surgindo novas cidades. Quarta questão. O que é uma cidade planejada? Pesquise o que é e a escreva nas linhas abaixo. Então, gente, facilitando a vida de vocês, né? Uma cidade planejada é uma cidade que é desenvolvida cuidadosamente desde o início. Nela, planeja-se onde ficarão escolas, hospitais e casas, antes mesmo de serem construídas.
Na quinta questão, as cidades que surgiram no caminho das feiras eram planejadas? Por quê? Então, com certeza não, né, gente? Pois elas surgiram conforme os tropeiros e comerciantes paravam e conforme as pessoas decidiam ficar lá. Agora, aí na página 126, nós podemos ver a sexta questão. Siga as coordenadas e descubra as palavras que completam a mensagem secreta. Então, gente, aí a gente viu várias atividades na disciplina de matemática que faziam exatamente aí mesmo esquema para encontrar palavras ou uma localização. Então, vamos completar a frase aí na sequência, observando os números e as letras para formar corretamente as palavras. O fundador da cidade de Sorocaba chama-se Baltazar Fernandes. Então, essas são as palavras que se formam a partir dessas coordenadas e desse mapa apresentado. Então, você já coloca aí na sua ficha de atividade. Primeiro, fundador, depois Sorocaba, depois Baltazar Fernandes, e aí você completa essa atividade. É isso aí, gente. Vamos ficando por aqui, concluindo aí a nossa aula de história. Eu vou deixar aqui com vocês a agenda para que vocês realizem a atividade depois da nossa aula. Um grande beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.